A dor e a atuação da fisioterapia. Você sente dor? Que tipo de dor é? É uma dor em queimação? É uma dor como se fosse uma facada? É uma dor latejante? É uma dor como se fosse uma agulhada? É uma dor como se fosse uma pancada? Então, as dores, elas são diversas. E isso faz parte, inclusive, da avaliação do fisioterapeuta, perguntar como é esta dor, há quanto tempo essa dor está presente, tá? Que momento do dia a dor acontece. Por exemplo, tem pessoas que acordam logo pela manhã e sentem dores. Ou seja, é a dor da noite mal dormida. É a noite ruim que você passou, que uma má postura, ou um colchão inadequado, ou um travesseiro ruim, que você continua insistindo em ter, você acorda com dor na cervical, com dor na lombar. Então, é como eu falo sempre, o dormir é uma parte do dia. Vamos dizer que 1/3 do que você tem no seu dia é para você descansar, é para você dormir. E durma com qualidade. Se você não dorme com qualidade, você vai sentir algum sintoma, dor, uma lombalgia, por exemplo, ou uma cervicalgia, uma dor na cervical, uma dor na lombar. Então, a dor, ela está presente, e a dor é um aviso para o seu organismo que alguma coisa está errada. Sentiu dor? Procura um médico, procura um profissional, um fisioterapeuta. Por que eu estou sentindo dor? Por que a dor está presente? Não é normal. A dor não é nada anormal. Tá? Se a dor está presente, recorra a um profissional de saúde para entender que tipo de dor é essa e por que ela está acontecendo. A maioria das pessoas corre logo para a bengala. Sabe o que é a bengala? É o analgésico. Sem saber que aquele analgésico, de repente, ao invés de estar causando um benefício, às vezes está causando um malefício. Que a pessoa começa a tomar dosagens cada vez mais elevadas daquele analgésico, daquele aliviador da dor. Porque o que vai acontecer? Esse alívio da dor, ela pode estar mascarando um problema. Então, o problema de tudo isso é entender que essa dor repetitiva tem alguma coisa errada no nosso organismo. Algo está totalmente errado no organismo. Quando você fala de dor, existe uma escala chamada de EVA, que é de 0 a 10, que a gente usa muito facilmente para a pessoa identificar para a gente o que é dor. Por exemplo, há uns meses atrás, um paciente chegou à clínica lá da acupuntura com muita dor. Ele veio de cadeira de rodas, para você ter uma ideia. Tem uma hérnia lombar e chegou de cadeira de rodas. Eu perguntei para ele, de 0 a 10, quanto é a sua dor? 0 é nada, 10 é muito alto. Ele falou 20. Ou seja, a dor do cara estava além do limite. Não deu para colocar ele deitado, geralmente o tratamento de acupuntura a gente coloca o paciente deitado, seja a melhor postura para ele. Coloquei ele sentado e coloquei as agulhas, tá? Numa posição adequada para a dor que ele estava sentindo naquele momento. E depois de 20 minutos, que é o tempo que nós usamos no tratamento de acupuntura, ele saiu sem usar cadeira de rodas. Eu pedi que ele retornasse no dia seguinte, porque o quadro já era um quadro bastante agudo, né? Ele estava com um quadro bastante agudo, e ele retornou no dia seguinte, fizemos novamente o tratamento, tá? Porque a acupuntura, gente, o ideal é que você faça uma vez na semana. E ele com quadro agudo, 2, 3 vezes na semana seria às vezes necessário. O cara chegou de cadeira de rodas e saiu andando, sem dor nenhuma. Então, às vezes a gente tem que conversar também com o paciente, às vezes não dá tempo. O cara chega com tanta dor que a gente tem que colocar e tratar. Mas tem que sentar com o paciente, conversar, que dor é essa? Por que a dor está presente? A dor não é algo normal. E as pessoas recorrem logo para o analgésico, mascarando o problema. Tá? Às vezes o problema é um problema grave e com o mascaramento do problema, ou seja, o analgésico que você venha consumir, você está mascarando o problema. Bem, é sempre importante que a primeira parte de um tratamento, seja a dor, seja qual for, é a avaliação. Você tem que sentar com o paciente e conversar com ele. Eu, tanto como lado da fisioterapia, como lado da medicina tradicional chinesa, eu sento no mínimo 1 hora conversando com o paciente. É um paciente que eu não conheço, eu não sei quem é, que pessoa é essa, onde é que ele mora, que tipo de problema ele tem, que tipo de alimentação ele faz, que tipo de atividade ele executa,
como profissional, o que ele faz. Então, todo esse processo avaliativo é necessário. E tem muitos profissionais que, às vezes, nem olham para a cara do seu paciente. Eu, como fisioterapeuta e como também um terapeuta chinês, né, através da medicina chinesa, a gente tem que conversar. Na medicina chinesa, inclusive, a gente conversa até para entender os problemas genéticos familiares dos avós, dos pais, para entender como é que aquele processo ali está se dando. Por que aquela pessoa tem aquele problema? Por que essa pessoa tem essa alteração orgânica e ninguém conseguiu resolver? Ninguém conseguiu resolver. Então, sentar com o paciente, conversar com ele, a tal da anamnese, a avaliação inicial, importantíssimo. Tá? O senhor José aqui no YouTube está falando, tudo toma remédio. Já falei isso para minha esposa. É verdade. Não é só tomar remédio, gente, é entender o que está acontecendo no seu organismo. O remédio, para mim, é a bengala, é o mascaramento do problema. As pessoas não recorrem ao profissional de saúde. Ela fica tomando remédio e aumentando dosagem. Eu já tive casos de pessoas que tomavam 3, 4 analgésicos por dia, tendo problema de úlcera no estômago. A úlcera no estômago foi pela causa do excesso de analgésico que você consumiu. Dona Elza, a acupuntura funciona perfeitamente para mim. Tive sorte também de encontrar um ótimo profissional. Obrigado, Dona Elza, obrigado. A acupuntura é uma coisa que eu gosto muito, tá? E separar a medicina ocidental, a fisioterapia, por exemplo, e a medicina oriental são duas coisas totalmente diferentes. Não tem nada parecido. Tanto que no próprio curso de pós-graduação, quando eu inicio com os alunos, eu falo para eles assim, esqueçam o que vocês estudaram como profissionais hoje, seja enfermeiro, seja um médico, odontólogo, fisioterapeuta, não importa, esquece. Nada disso você vai usar dentro da medicina tradicional chinesa. Nada. Esquece, vamos começar uma nova medicina. Esqueça. E as pessoas ficam até meio assustadas assim, mas como assim? Eu não vou usar fisiologia, eu não vou usar anatomia. Anatomia até você vai usar de alguma forma, tá? Pelo posicionamento, às vezes, da agulha e as localizações na colocação da agulha. Então, a acupuntura para dor é especial. Vou repetir a frase. A acupuntura para quem tem dor é especial. Vários pacientes chegaram na clínica com muita dor e com a colocação das agulhas saíram praticamente zeradas com dor. Então, gente, o recorrer ao analgésico nem sempre é a melhor medida. O recorrer a um remédio nem sempre é o mais adequado. Você está mascarando um problema. Então, a educação em neurociência da dor oferece... Pessoal do Instagram, eu estou falando aqui sobre dor. E estou abrindo o leque de possibilidades do qual a fisioterapia ou outras medicinas possam estar atuando para melhorar esse quadro de dor. Tá? Lógico que existe dor a certos níveis que somente tratamentos pesados com medicamento, eu não sou contra medicamento, eu sou contra a tal da bengala. Sentiu uma dorzinha, vai lá e toma um analgésico. Não é por aí. Se essa dor é persistente, procure um profissional de saúde e entenda por que você está com essa dor. A dor não é algo normal. A dor é o seu organismo dizendo, tem alguma coisa errada em você. Tem algo no seu organismo que não está andando muito bem. Recorra ao profissional de saúde. Então, a dor oferece ao paciente uma compreensão mais profunda do mecanismo da dor e do processamento da dor no nosso corpo. Existe uma teoria que a fisioterapia usa muito facilmente, chamada teoria das comportas. A teoria que foi gerada em 1965. Lembrando, é uma teoria, não é uma certeza, é uma teoria, chamada teoria das comportas dos autores chamados Melzack e Wall. Esses dois autores, eles pesquisaram o canal da dor. Por exemplo, uma coisa que eu uso, não está em livro nenhum, é um mecanismo de trigger point, né, que nós fazemos pressão na região da dor e manipulamos essa dor. Não existe num trajeto de dor 2 pontos de dor no mesmo trajeto nervoso. Então, a inibição que você tem nesse trajeto, você pode interromper através das suas mãos.
que isso eu não vou ensinar, porque isso é uma técnica minha. Você consegue interromper o canal da dor apenas com as mãos. Até uma dor de cabeça, tá? Até uma dor de cabeça a gente consegue aliviar. Porque a gente sabe que 90% das dores de cabeça, elas são dores tensionais, ou seja, são dores que atingem a nossa região de tensão na região cervical. O senhor José está falando aqui. Falo para ela, minha esposa, sobre os chás. Para mim funciona, sigo suas dicas e fico bem, mas ela é ótima, é muito teimosa. Gente, a gente só comprova quando a gente usa e surte efeito. Esse é o melhor momento. Usou algo que surtiu efeito, foi bom para você, continue usando porque aquilo faz bem para você. Cada organismo é um organismo diferente, cada corpo tem problemas, cada corpo tem um tipo sanguíneo diferenciado, que isso também tem uma relação com a defesa ou não do organismo. Tem uma série de coisas que a gente tem que abranger. Dona Mérita concorda, observar as causas da dor. Ela diz muito sobre nossa saúde. É isso. Tem dor, tem alguma coisa errada. Procure um profissional de saúde. A dor é um mecanismo de sobrevivência para proteger uma área do corpo que o cérebro percebe como danificada. Então, é o seu corpo te avisando, olha, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que não está funcionando bem. Aí você vai e faz o quê? Toma remédio e mascara o problema. A fisioterapia combinada com a educação e neurociência da dor fornece aos pacientes um papel ativo em sua recuperação e o gerenciamento da dor. E ajuda a reduzir a dor e restaurar os pacientes ao mais alto nível possível de atividade, função e qualidade de vida. O que é a ciência da dor? Fala, Kleber, obrigado pela presença aqui, tá? Estou fazendo pilates, se soubesse, tinha feito academia. Legal. O pilates é uma forma de tratamento, tá? Para vários problemas orgânicos, principalmente do sistema músculo-esquelético. A dor é uma parte normal da experiência humana. É um mecanismo de sobrevivência cujo propósito é proteger uma área do corpo que o cérebro percebe como danificada. Então, uma lesão, por exemplo, muscular, uma lesão ligamentar, uma lesão articular, normalmente elas causam dor. E com essa dor, é o cérebro que está informando para a gente que alguma coisa não está muito bem equilibrada no nosso organismo. Aí sim, o profissional de saúde tem que entrar com seus mecanismos para aliviar essa dor. Existem dois entendimentos comuns da dor. Primeiro, o modelo anatômico da dor, em que a dor é causada por danos teciduais. Por exemplo, uma entorse de tornozelo, dos seus graus, geralmente ela afeta ligamentos. E às vezes, dependendo do grau, problema ósseo, fratura às vezes de osso, uma entorse de tornozelo, tá? Isso vai causar dor intensa, tá? Porque você lesionou o tecido, ok? Que é o mecanismo da dor durante uma fase aguda de uma lesão onde os danos ao corpo levam a uma dor imediata. Eu já tive entorse de tornozelo já algumas vezes, tanto do direito quanto do esquerdo, e a dor é muito forte. Agora, mais forte do que um cálculo renal, não tem, tá? Tem sim. Na verdade, como eu falei, é difícil você dosar a dor, dar um grau para a dor, dar uma nota para a dor, mas a dor, o primeiro colocado em dor, gente, é chamado neuralgia do trigêmeo. É o primeiro dito pelas pessoas que têm essa dor. O segundo é o cálculo renal. O cálculo renal é considerado a segunda pior dor que existe. O terceiro é a dor de dente. Aí o pessoal pergunta, e o parto normal? Está em quarto lugar, segundo alguns autores. Não dá para medir a dor, gente. Não há como você medir a dor. Colocar lá, falar assim, quanto é a sua dor? Não, você que sente. Às vezes a mesma dor, com duas pessoas, o mesmo problema, duas pessoas vão relatar dores diferenciadas. E é o mesmo problema, e a mesma lesão. Tá? Ao contrário, tinha feito pilates ao invés de academia. Que o fisioterapeuta está ali para ajudar, orientar, me prejudiquei na academia. Tinha feito pilates do que academia, porque lá tem profissionais para orientar. É isso. Só te falei.
tem que ter atenção no que você faz. E as pessoas estão te orientando. Importantíssimo isso. Segundo, o modelo da ciência da dor que explica a dor em termos de processos neurobiológicos e neurofisiológicos. Então, por exemplo, os incômodos também podem ser considerados a dor. Por exemplo, você fica muito tempo com a perna cruzada, chega uma hora que começa a incomodar. Tá? Começa a doer o local. Aí o que você faz? Descruza a perna. Ou você fica muito tempo numa mesma posição. Nós vamos falar de um assunto aqui futuramente, que é a postura. Como é que anda a sua postura? Você fica muito tempo sentado? Você fica muito tempo em pé? Você fica muito tempo deitado? Todas essas posições não são adequadas para o nosso corpo. Eu pergunto para vocês, para causar dor em pé, sentado e deitado, qual o pior dos três? Você está em pé, você está sentado ou você está deitado? Qual dos três é pior para a nossa coluna vertebral? Eu adianto para vocês que o pior dos três é o sentado. Por quê? De pé, você consegue distribuir o peso do seu corpo para os seus membros inferiores, para as suas pernas e suas coxas, os seus pés. Deitado, você está distribuindo o peso do seu corpo de uma forma linear em relação à ação da gravidade. Sentado, o apoio do seu quadril, né, apoiado com as costas, a sua coluna está meio solta. Então, a pior posição para a coluna é a sentada. Por isso que até as normas regulamentadoras brasileiras, chamado de NR17, que fala da ergonomia, diz que para cada um tempo que você trabalha, você deve se levantar e se locomover. E alguns autores já falam nem em 50 minutos, já falam em 30 minutos. Na neurociência da dor, ela é entendida como uma saída do cérebro, o que significa que a experiência da dor é criada pelo cérebro. Verdade. Quando uma parte do corpo é danificada, as terminações nervosas naquela área do corpo são acionadas e enviam sinais de alerta para o cérebro. O nosso corpo é interligado como fios. Esses fios são os nervos. Esses nervos mandam informações para o cérebro, tá? Que nós chamamos de aferência, tá? Ele manda uma informação sensitiva para o cérebro. E o cérebro responde com a dor. Olha, tem uma dor naquele local, tem um problema naquele local. Então, eu tenho uma parte sensitiva e eu tenho uma parte motora de mostrando a instabilidade daquela região. Tá? O rapaz da academia, quando começa, tinha que levar para conhecer os aparelhos e outra coisa. Tem exercícios que não podem ser feitos com lesão do ombro. Isso que me ferrei. Verdade. Isso, postura. E só percebemos melhor quando a idade vai avançando. Sim, gente, a gente tem perda de massa muscular com o avanço da idade, a gente tem perda de massa óssea, a gente tem que se cuidar cada vez mais. Eu avisei o rapaz, nem para orientar, que você nunca o fez, começa assim, hoje em dia não tem mais isso. Então, por exemplo, aqui, ó, uma dor na cervical. A gente tem que identificar na avaliação se essa dor cervical aconteceu de manhã ou mais no final do dia. Se ela foi de manhã, é uma noite mal dormida, um travesseiro errado, alto demais ou baixo demais. Se foi no final do dia, é a tensão do dia a dia, tensão do trabalho, tensão da má postura, e uma série de coisas que a gente tem que estar muito atento. Por isso, a necessidade que existe de você conversar com o paciente para entender por que ele está sentindo essa dor. A dor, no entanto, não é sentida até que o cérebro interprete as informações dos nervos e decida se a dor será útil para encorajar comportamentos protetores, para minimizar os danos adicionais a essa parte do corpo e permitir a cura. Por exemplo, você está com uma dor na cervical, certo? O que você faz às vezes? Inclina a cabeça para aquele lado, para tentar minimizar a dor. Um torcicolo, que é uma contratura do músculo, bonito nome, né, que eu vou dar, esternocleido occipitomastoide, nome bonito para você estudar. Esse músculo, quando contraturado, causa o torcicolo. E o torcicolo geralmente é o quê? É uma contratura quando você está dormindo.
Posso até ter a lesão, mas agora os exercícios estão sendo bem executados e sinto a diferença. É isso. É isso. Por isso que eu falei desde o início, Kleber. Procure um fisioterapeuta e te dê orientação. É isso que eu falo desde o início. Então, gente, a dor, na verdade, quando a gente sente dor, é importante que você entenda esta dor. Como? Procure um profissional de saúde, porque a dor é um sinal que alguma coisa está errada no seu organismo. É o seu cérebro interpretando um problema. A dor funciona essencialmente como um sistema de alarme do corpo, com o sistema nervoso agindo como uma atenção. Né? Ele está te informando, olha, tem alguma coisa errada no seu organismo. Essa dor que você está sentindo, você tem que tratar, senão isso pode aumentar. Quando o alarme dispara dos nervos da área ferida, da área lesionada, o cérebro envia um sinal de dor no corpo e os nervos dessa área aumentam a sensibilidade para proteger você. Uma vez que a lesão cicatriza, a dor vai diminuindo à medida que os nervos reduzem sua sensibilidade. Então você vê, por isso que às vezes uma pessoa, quando está com uma lesão, a gente tocar o local às vezes, o profissional de saúde tocar o local, às vezes é difícil. Porque a sensibilidade local está tão intensa que você tocar naquele local, você pode tomar até um tapa às vezes. Então, às vezes, o tocar no local é para sentir, né, se existe um edema ali, se existe alguma estrutura que está deslocada, uma fratura, por exemplo. Apesar que a fratura inicialmente parte com raio-x para ver se realmente existe uma fratura ali, de várias maneiras essa fratura, não vou entrar aqui no assunto de fratura, mas a dor persistente ali é sinal que algum tecido foi lesionado. A dor persistente e intensa. Senhor José, noite mal dormida. Corrigi isso com sua live que orientava para trocar o colchão e o travesseiro. É verdade. Os meus eram bem velhos. Até minha dor de cabeça melhorou. Claro, gente. 1/3 da vida da gente a gente passa dormindo. Então durma com qualidade. O colchão deve ser trocado pelo menos, se ele for um colchão de qualidade, pelo menos a cada 10 anos. Poxa, um colchão de qualidade dura 10 anos, gente. Travesseiros, pelo menos uma vez ao ano, trocar o travesseiro. Evitem botar 2 ou mais travesseiros. Isso é ruim. Vai prejudicar a sua cervical. Então é importante entender que a dor é uma informação do cérebro de que você está agindo de alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa indevida para o seu corpo. Não tinha pensado dessa forma, o Sr. Robert está dizendo, é verdade. A dor crônica é definida como dor que dura mais ou menos 3 meses. Gente, o problema crônico, a dor crônica, ela é pior do que uma dor aguda. Porque a dor crônica, ela pode se repetir. A dor aguda, nem sempre. Por exemplo, um resfriado é um problema agudo. O resfriado que você possa vir a ter de ano para ano, ou no momento de troca de temperatura, é algo agudo. Ele vai durar em torno aí de 5, 7 dias. Agora, uma asma, por exemplo, uma bronquite, um enfisema, é crônico. É um problema crônico. Ele vai se repetir. A luxação, quando deslocado completamente, sente dor, e quando ela sai e fica. Não entendi. A dor acontece. Quando ela sai da posição e fica fora da posição, a dor é horrível. Por quê? Quando o osso sai da posição, essa dor, ele está comprimindo as estruturas que estão ali ao redor. Toda articulação tem uma cápsula que envolve, como se fosse um balãozinho que você pegou um plástico e envolveu. Ali tem tendão, ligamento, nervos, estruturas, vasos. Então, quando você desloca, aquele tecido que estava acomodado ali, bonitinho, sem nenhum trauma, ele sofre um impacto. E, às vezes, rompe, dependendo do trauma. E aquilo vai causar dor, porque todos esses tecidos são inervados. Então, aumenta a sensibilidade ali naquela região, por causa da lesão. Ok.
O sistema nervoso central pode mudar seu nível de sensibilidade para a dor. O pessoal que está aqui no Instagram, estamos falando sobre dor, tá? Como é que ela acontece? Que mecanismos são esses? Como é que a dor acontece no seu organismo? Então, o sistema nervoso central pode mudar seu nível de sensibilidade para a dor e ajustar o nível de volume de sinais de dor, aumentando a sensibilidade quando a dor é aguda. Ó, a dor aguda é aquela que permanece aí por máximo uma semana. E essa área do corpo precisa de proteção e diminuindo a sensibilidade quando essa área do corpo cicatriza. Dona Maria está falando aqui, tem uma dor crônica na cervical. Ocorre desde que sofri um acidente de carro que chicoteou o meu pescoço. Como posso aliviar? O alívio da dor na região cervical, eu posso mostrar alguns exercícios aqui, mas o ideal é que a senhora procure um profissional de saúde, faça uma avaliação, porque a gente não sabe se esse chicote provocou ali um trauma, que causou, de repente, uma artrose, ou a senhora está com, de repente, até uma hérnia cervical. A gente não sabe. Tá? A gente pode até ensinar alguns exercícios, mas é importante que a senhora procure um profissional de saúde para fazer uma avaliação e entender que essa dor pode ser uma dor da artrose ou pode ser uma dor relacionada à postura ou até mesmo uma hérnia cervical. Tá? Então, existem exercícios que você deve fazer, ó, rotações, 10 para cada lado, devagar, em frente a um espelho, flexão, extensão, inclinação, 10 vezes. Você pode fazer 2, 3 vezes ao dia sem problema, mas sempre devagar. 10 vezes, tá? Cada movimento 10 vezes. Mas é importante que a senhora procure um profissional para fazer uma avaliação e entender que essa dor pode ser uma dor ocasionada, persistente, por causa do chicote. No entanto, a dor crônica, a sensibilidade dos nervos é muito alta por muito tempo e não se acalma, deixando o paciente com um sistema de alarme de dor extrasensível. O rompimento total você não faz movimentos? Depende. Depende, Kleber. Depende. Você vai sentir dor com rompimento total se romper todos os tendões aí do manguito rotador, que é o que dá a consistência do ombro. Aí você tem que romper. O trauma tem que ser muito violento. Mas muito violento mesmo. Se romper um tendão, cirurgia para rafia, que é a união, né, do tendão, e a recuperação é pelo menos 1 ano. 1 ano, pelo menos, a recuperação. Com a dor crônica, os nervos podem ficar presos de modo sensível, fazendo com que o cérebro continue a perceber essa área como uma ameaça potencial. E, portanto, doloroso, mesmo que não haja mais danos teciduais. Até que haja o processo cicatricial, essa região fica sensível, totalmente sensível. Tá? Eu estou mostrando aí, ó, por exemplo, uma dor na região do ombro, que pode ser uma bursite, que pode ser uma lesão de tendão, pode ser uma lesão de ligamento, pode ser uma luxação, pode ser uma série de coisas. Por isso que as pessoas, às vezes, quando me perguntam no canal, eu falo sempre assim, tem uma dor no ombro, o que você acha que eu tenho? Eu acho que você tem que procurar um profissional de saúde para fazer uma avaliação, para entender por que essas dores estão presentes. Eu não tenho como saber. Eu não tenho olhos aqui de raio-x para entender a dor. A dor é algo totalmente subjetivo. Célica, boa tarde. Estamos falando sobre dor hoje aqui, sobre dor. Tá? Boa tarde. Sobre dor. A dor fisiológica, a dor patológica, a dor psicológica, a dor crônica, a dor aguda, né? Como é que o cérebro processa essa dor? Na época eu usei colar cervical, mas vou tentar os exercícios leves. Já tem 3 anos que tive um acidente, um trauma leve, mas fiquei com essa dor chata. Então, também começar a observar a altura do travesseiro, o colchão adequado ou não, tá? Então, a dor, gente, é algo totalmente subjetivo. Não tem como eu falar, minha dor é de grau tal. Não existe isso. Às vezes, como eu falei, existem 2 pessoas com a mesma lesão, com o mesmo comprometimento, e um sente mais e o outro sente menos. Não existe isso. É impossível você dosar a dor, tá? Por exemplo, um homem e uma mulher com o mesmo problema. A mulher tem um fator hormonal, que é o estrogênio, que é um tremendo protetor da mulher da dor.
Para vocês terem uma ideia, dentro da área de saúde, existem milhares de problemas de saúde, milhares de problemas que causam dor. Tá? Às vezes, é o mesmo problema no homem e na mulher, no mesma lesão, no mesmo problema físico, a mulher sente menos dor e o homem sente mais dor, por causa do estrogênio. O estrogênio é um protetor da mulher com a dor. 85% das lesões que eu conheço, que eu já tratei, atinge mais o sexo feminino e a mulher sente menos dor do que o homem. O mesmo problema. Pacientes com dor crônica, portanto, muitas vezes têm aumentado a hipervigilância no sistema nervoso central, descrito clinicamente como sensibilização central. É por isso que, como eu falei, as pessoas quando têm dor naquele local, é difícil você palpar o local, tocar o local, tocar esse local. A sensibilização central é o aumento da capacidade de resposta, a hipersensibilidade e a hipercomunicação. Sabe uma coisa que eu vou falar para vocês vão ficar assustados aqui? O cérebro não sente dor. Ah, mas é a dor de cabeça. É algum vaso que não está trabalhando legal, alguma coisa está acontecendo na sua circulação do cérebro. O cérebro não sente dor. Ele transmite a sensibilização da dor, mas ele não sente dor. Os nervos do cérebro, devido aos estímulos normais e subapoio, fazendo com que o cérebro interprete essa comunicação como dor crônica. A dor crônica é aquela que se prolonga por volta de 3 meses ou mais. A dor é uma experiência sensorial e emocional associada a uma lesão tecidual. Sim, totalmente. Na verdade, é uma interpretação do cérebro a uma lesão. É uma sensibilização nervosa em relação à lesão. Por isso que eu falei que é difícil você palpar um local que está lesionado. A sensibilidade ali é extrema. Os nossos nervos presentes naquela região fazem com que fique difícil você tocar o local. Qual é o papel da ciência da dor na fisioterapia? Vamos falar um pouquinho do fisioterapeuta agindo na dor. Os fisioterapeutas podem usar a neurociência da dor como ferramenta de educação para explicar o processo de dor e a experiência de dor no corpo aos pacientes, particularmente pacientes com dor crônica. A gente sabe que a dor crônica é aquele problema que se prolonga. E dor crônica, parta a usar mais o calor quente, não o calor frio. Na primeira semana que você sofreu uma lesão, use gelo. Use o gelo, se você não for alérgico ao gelo. A partir de uma semana, comece a usar o calor quente. Por quê? Se você usar o calor quente naquela semana do pós-lesão, você vai aumentar a temperatura no local e você pode fazer mais lesões ali. Na verdade, não, mais lesões não. Você pode aumentar o processo inflamatório ali, fica melhor. Tá? Então, gelo inicialmente, primeiros 7 dias, e depois calor. 1 ano de recuperação? Sim, em média. Em média. Numa lesão de rompimento, vou dar um exemplo aqui a você, Kleber. O jogador Bruno Henrique, do Clube de Regatas do Flamengo. Ele teve rompimento de 2 ligamentos e uma lesão de um tendão. Quanto tempo ele está ausente? A lesão dele foi em junho. Em junho. O tempo de recuperação dele provavelmente retorna aos campos maio ou junho do ano que vem. É isso. Já expliquei aqui. Por quê? Uma lesão ligamentar, o rompimento ou esgarçamento, ele leva, em média, de 10 a 12 meses de recuperação. Por qual motivo? Esses tecidos são pouquíssimos vascularizados. E a pouca vascularização não dá para o organismo a chegada de maior quantidade de células de reparação, células cicatriciais. Ok? Uma revisão sistêmica de 2011 observou que para a dor músculo-esquelética, a educação da neurociência, e ele é um atleta, né? Tem isso. Ele é um atleta. Tem isso também. Mas são corpos físicos e orgânicos. A recuperação fica no mesmo nível. Porque ele parado, ele está perdendo a massa muscular dele. É isso. Ele fica no mesmo nível
de um não atleta. Os nervos enviam os estímulos para o cérebro e esse envia os estímulos do córtex motor, aí vem a reação. Isso. Parte sensitiva e reação de dor. É isso. A parte aferente e a via eferente, ou seja, levar para o cérebro e trazer do cérebro. Existe uma incapacidade catastrófica da dor e melhorias no movimento físico em paciente. Você com dor, você não consegue fazer a amplitude de movimento. Por exemplo, o nosso ombro atinge de zero, que é o lado do nosso tronco, até mais ou menos aqui ao nível da cabeça, 180 graus. Você acha que uma pessoa com bursite consegue fazer isso aqui? Não, porque a dor interrompe o grau de movimento, interrompe a qualidade do movimento. Por isso que entram os meios de alívio da dor, seja um analgésico, aí o médico está prescrevendo, seja pelos meios que o fisioterapeuta faz uso para melhorar a dor. Por exemplo, o TENS. O TENS é um aparelhinho que você coloca os eletrodos e o objetivo dele é a analgesia. Você pode orientar o paciente em casa para colocar o gelo ou uma bolsa de água quente para aliviar a dor, dependendo do período, se o período é crônico ou se o período é agudo. Os fisioterapeutas trabalham com pacientes, particularmente com dor crônica, para reduzir seu nível de dor e restaurá-las a um alto nível possível de atividade e função. É o que eu falei. O principal, eu falei lá no início da live hoje, usa-se os meios eletrotermoterápicos? Sim, mas a principal função do fisioterapeuta é restabelecer a função orgânica. Se você não consegue passar com o seu ombro a nível, né, do ombro 180 graus, ou um pouco mais ou um pouco menos, o fisioterapeuta tenta restabelecer essa função e tentar chegar ao máximo. Porque isso vai prejudicar de alguma forma essa pessoa no seu dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na função, qualquer função que essa pessoa faça. E a função que eu falo do fisioterapeuta, na função muscular, é o movimento. Ok? Então, a dor cervical, nós já falamos aqui, pode ser uma dor postural ou pode ser uma noite mal dormida. O exercício terapêutico, que é o exercício praticado com o paciente e com grau, é usado para permitir que o paciente aumente gradualmente sua capacidade aeróbica, melhore sua coordenação, reduza o estresse e a tensão do corpo e diminua a dor. O nosso corpo, mesmo com dor, às vezes, você fazendo algum tipo de atividade, ele libera na corrente sanguínea as endorfinas. Por isso que, às vezes, um tratamento que você está executando ali com o seu paciente e você pede para ele fazer o movimento, eu só chego até mais ou menos a altura do ombro. Que chegue à altura do ombro. Há um tempo atrás, vamos dizer 20 anos atrás, quando se falava em dor na fisioterapia, não faça nada, somente use os aparelhos. O aparelho é uma medida de auxílio, mas o movimento é o principal. O Cleber está dizendo, eu consigo levantar, então não estou tão muito ruim. Sim, vou fazer um plano, o meu só trabalhou com exercício. Perfeito, perfeito. Márcio, boa tarde. Eu fiz uma cirurgia, você falou comigo, há 30 dias estou usando gelo para as dores na perna. Tem algum problema? Não. Eu já faria diferente agora, Márcio. Já tem 30 dias? Vamos fazer o seguinte, ó. Você vai usar 2 bolsas agora geladas. Eu aconselho a você, já que a gente está falando de dor aqui, eu aconselho a você comprar 2 joelheiras. Existem joelheiras hoje em que você tem uma válvula. Sabe aquela bolsa de gelo que o pessoal usa muito para enxaqueca? Que você abre aquela válvula, coloca gelo dentro e fecha? Existem essas joelheiras com essa válvula que você prende no joelho com velcro. Então você vai usar da seguinte forma. Essa bolsa gelada por 2 minutos e depois uma toalha quente e úmida por 2 minutos. Tira, coloca o gelo de novo, 2 minutos. Tira, novamente, a toalha quente e úmida, 2 minutos. E vá variando a temperatura. Nós chamamos isso de contraste. Você vai repetir esse procedimento 7 vezes. 2 minutos no gelo, 2 minutos na água quente. 2 minutos no gelo, 2 minutos na água quente. Variando.
Se você tiver uma bolsa de água quente, melhor ainda. Vai colocar a toalha e vai colocar a bolsa. Tirou, coloca. Ou duas bolsas, uma congelada e uma gelada. Olha lá, o teu jeito se você vai dar. Tá? Esse contraste. Ok? E massagem. A massagem é para aliviar a tensão. Se está fazendo massagem, é apenas. O ideal seria a massagem com algum produto que aliviasse a dor. O que é síndrome de impacto? Discinesia escapular. Desculpa pelas perguntas. Não. Síndrome de impacto é uma lesão de um dos músculos do manguito rotador. Discinesia é uma dificuldade de movimento. Discinesia é dificuldade de movimento. Tá? Sem problema, Márcio. Fica com a gente aqui, conversa com a gente mais, tá? O exercício terapêutico com grau é usado para permitir que o paciente aumente gradualmente sua capacidade aeróbica, melhore a coordenação, estou repetindo essa frase, tá? Reduza o estresse e a tensão no corpo e diminua a dor. Qual a chance de fazer cirurgia e o ombro voltar a soltar? Depende. Isso depende. Depende muito, Kleber. Depende muito. Depende muito do trabalho que você está fazendo agora, se optar pela cirurgia, o trabalho que você vai fazer depois. Toda cirurgia, as pessoas não orientam isso. Grande parte não orientam. Um bom pré-cirúrgico te dará uma possibilidade maior de velocidade no pós-cirúrgico. Ou seja, a sua recuperação no pós-cirúrgico será mais rápida do que aquele que não fez nada antes. Por isso que o atleta, quando sofre alguma cirurgia, ele se recupera mais rápido, porque ele já tem uma predisposição muscular que ele fez anteriormente, que deu uma capacidade para ele para melhorar depois. Então, aquela pessoa que não é atleta, se fizer um bom pré-cirúrgico, eu tive alguns casos, tá? Que chegaram para mim, dito assim, 3 meses para fazer um bom trabalho para evitar cirurgia. Aí eu falei, beleza. Mesmo os 3 meses, após esses 3 meses, tem que se continuar mantendo, fazendo a manutenção do trabalho nessa pessoa. Ok? Se você topar isso, beleza. Vamos fazer diariamente o trabalho durante 3 meses e depois desses 3 meses você vai começar a vir aqui 3 vezes por semana. Ok? Durante mais 3 meses. O paciente topou. Tá? O trabalho que foi feito foi tão bem feito que o médico que ia fazer a cirurgia no joelho dessa pessoa falou, não precisa mais de cirurgia. Acabou. Então, um bom pré-cirúrgico até pode aliviar de não acontecer a cirurgia. É o teu caso, Kleber. Pode acontecer de não acontecer a cirurgia. Tá? Sou muito chato porque estou preocupado, mas vai dar tudo certo. É isso. Tem que se preocupar um profissional bom de fisioterapia. Claro, sempre. Sempre. Tá? Ao introduzir cuidadosamente, gradualmente o exercício, o cérebro é treinado para sentir a área de dor do problema do corpo sem provocar e aumentar as mensagens de dor hipersensíveis. É isso. Por isso que você tem que fazer o movimento. Mesmo com dor, eu vou ao limite. Vamos dizer que o limite, vamos lá, vamos fazer aqui com o meu punho, fica mais fácil vocês visualizarem. Eu tenho esse movimento no punho, tá? Eu chego a 90 graus entre o meu antebraço e o meu punho. Ok? Nesses 90 graus que eu estou fazendo o movimento, vamos dizer que a pessoa esteja com uma dor aqui no punho e ela só chegue, sei lá, 30 graus. Faça os 30 graus, porque pode ser que amanhã ele consiga chegar a 40, depois de amanhã 45, 50, 60, 70 e chegar aos 90. Tem que fazer o movimento, tem que realizar o movimento. A dor presente vai até o limite. Vamos dizer que os 30 graus, se ele chegar a 40, ele sente dor, então vai até o 30 e faça o movimento 30 graus. Ok? Através de movimentos supervisionados e graduais, o paciente é capaz de construir lentamente a tolerância à dor e desensibilizar o sistema nervoso central. Desensibilizar é, vamos dizer assim, tirar esse problema do cérebro, tá? Que perpetua essa dor. Eu não sei por que as dicas sobre o platô tibial são tão raras, porque não é comum uma cirurgia ali. Depois, quando terminar, Márcio, fica com a gente aqui, me explica qual foi o seu problema real, tá? O que aconteceu no seu platô tibial? Eu creio que você tenha caído de pé em algum lugar, né? Caiu por compressão. Eu creio que é isso aí, tá? Mas depois você explica para mim direitinho.
À medida que a sensibilidade do sistema nervoso central diminui, com a consistência de educação terapêutica e neurociência da dor, o terapeuta também pode usar a terapia manual para mobilizar as articulações, que estão tensas, e os tecidos moles para aumentar a amplitude de movimento e melhorar a qualidade do tecido e reduzir a dor. Eu faço também manobras manuais. Tá? Existem técnicas, hoje tem a osteopatia, você tem a quiropraxia, você tem as manobras de Mulligan, as manobras de Maitland, as manobras de Kabat. Existem várias manobras que você pode fazer manualmente para também melhorar essa função muscular, músculo-articular. A educação em neurociência da dor oferece aos pacientes uma compreensão mais profunda do mecanismo da dor do corpo e do processamento da dor em nosso corpo. A fisioterapia combinada com a educação em neurociência da dor fornece aos pacientes um papel ativo em sua recuperação e gerenciamento da dor e ajuda a reduzir a dor e restaurar os pacientes aos mais altos níveis possíveis de atividade, função e qualidade de vida. É isso, gente. A gente tenta o tempo todo melhorar esse processo da dor, tá? E a dor, ela pode ser muito intensa ou ela pode ser muito fraca. E às vezes, como ser uma dor fraca, as pessoas não procuram um profissional de saúde para se tratar.